Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos começar uma série falando sobre polimorfismo. Da mesma forma que a genética inspirou a orientação a objetos sobre o conceito de herança, a genética também inspirou a orientação a objetos sobre o conceito de polimorfismo. Polimorfismo é uma palavra de origem grega. O prefixo poli significa várias e morfos significa formas, ou seja, várias formas. No nosso contexto aqui de orientação a objetos, o polimorfismo acontece quando duas ou mais subclasses elas são capazes de invocar métodos que possuem a mesma assinatura. No entanto, eles se comportam de maneiras diferentes em cada uma das subclasses que são implementadas. Então, a superclasse ela define os métodos virtuais e as subclasses podem substituir esses métodos virtuais que foram definidos lá na superclasse. Em outras palavras, essas subclasses elas fornecem as suas próprias implementações. Um exemplo bastante clássico de polimorfismo é esse daí que você está vendo. Imagina aí o homem, o cachorro, o pato e o gato. Considere que todos eles são animais. O homem um animal racional e os demais animais irracionais. Então, imagina aí já no contexto de orientação a objetos. Eu tenho uma superclasse chamada animal e tenho 4 subclasses. A primeira delas, homem, a segunda, pato, a terceira, cachorro e a quarta, gato. Observe também que na classe animal eu coloquei aqui um método chamado emitir som e nas classes homem, cachorro, gato e pato, que são subclasses dessa classe animal, eu repeti esse método chamado emitir som. Então esse método emitir som na classe animal seria um método virtual e esse método emitir som nas suas subclasses são os métodos que vão substituir o que foi criado lá no método emitir som. Embora esse método emitir som ele possua a mesma assinatura, mas o comportamento dele em cada uma das subclasses é diferente. Então o emitir som na classe homem seria fale, por exemplo. Cachorro seria au au, gato seria miau e o pato seria quack quack, certo? Então o método é o mesmo, a assinatura é a mesma, porém o comportamento dele é diferente. Então isso nós chamamos de polimorfismo. Quer ver um outro exemplo de polimorfismo? Imagina aí uma superclasse chamada idioma que possui o método saudar, tá bom? Existem outras 4 subclasses: português, mandarim, alemão e francês. Observem que essas 4 subclasses elas possuem esse método saudar que foi definido lá na sua superclasse. Porém, eles vão se comportar de uma maneira diferente. Por quê? Porque embora a ação seja a mesma saudar, mas a saudação vai ser de uma forma diferente. Uma saudação em português seria, por exemplo, Oi, oi. Já uma em mandarim seria 你好，你好。 Em alemão seria Hallo, hallo. E por fim, em francês seria Salut, salut. Beleza, pessoal? Mas voltando aqui para o nosso modelo, veja o seguinte, que esse método saudar na classe português, ele é do tipo void, porém, o método saudar em mandarim, alemão e francês, ele é do tipo string. O que é que esse modelo está nos dizendo? Que o método saudar em português, ele não deve devolver nada. Void é o quê? O método não precisa devolver nada. Porém, mandarim, alemão e francês, eles devem obrigatoriamente devolver uma string. Então, nesse nosso exemplo aqui, o que é que a gente pode fazer? Na classe português, nesse método saudar, eu posso dar um print dizendo oi, por exemplo. Já em mandarim, alemão e francês, eu devo retornar a string que corresponde a uma saudação. É importante que isso fique muito bem claro para que você não erre quando você encontrar um modelo como esse daí. O modelo está dizendo o que deve ser implementado e você deve seguir exatamente o que o modelo está dizendo, ok? Mas se você é como eu, que gosta de ver resultados, ou seja, que gosta de ver o negócio funcionando, você deve estar ansioso para ver o código desse modelo simples aí. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai lá para o idle para implementar esse conceito de polimorfismo. Mas antes disso, se você chegou até aqui nesse vídeo, certamente você está gostando do que a gente está fazendo aqui. Então deixa o seu like para dar uma força aí para o nosso canal e se inscreve também aí para toda vez que a gente postar um novo vídeo você ficar sabendo, beleza? Para ganhar tempo, eu já criei a superclasse idioma
e as 4 subclasses, tá certo? Então essa classe idioma ela vai ficar do jeito que está aí. Ela não vai ter nada no método construtor e também não vai ter nada no método saudar. Então esse método saudar na classe idioma é um método virtual, né? Ele apenas existe lá, mas não faz nada. Essa é a classe português, né? Eu importei a superclasse, estou indicando que idioma é a superclasse português. No método construtor da classe português, eu vou fazer o seguinte, eu vou invocar o método construtor da classe da superclasse. Então seria idioma ponto underline underline init underline underline self, certo? Aí o método saudar, o que é que eu vou fazer aqui? Lembre-se que o método saudar na classe português, ele é do tipo void, ou seja, ele não precisa devolver nada. Então eu vou simplesmente chegar aqui e dar um print. Oi. Certo? Então esse é o método saudar na classe português. Agora nós vamos lá para a classe mandarim. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na classe português. No método construtor eu vou instanciar a classe idioma, tá bom? E no método saudar nós devemos lembrar o seguinte, que aquele método na classe mandarim ele é do tipo string, ou seja, ele vai ter que devolver algum valor do tipo string. Então eu vou utilizar a palavra-chave return e a saudação em mandarim seria ni hao, alguma coisa assim. Tem alguns caracteres que aparecem aqui em cima do i e do a, mas não tem como eu colocar aqui, certo? Então isso daqui seria a saudação em mandarim. Vamos agora para a classe alemão. Aqui na classe alemão eu também vou instanciar o método construtor da sua superclasse, que é a classe idioma, e vou também, mais uma vez, retornar a saudação, porque esse método é do tipo string na classe alemão. Então essa saudação seria hello. Eu acho que a pronúncia é essa. E agora nós vamos lá para a classe francês. Mais uma vez eu vou instanciar o método da superclasse dentro desse método construtor e a saudação ela também deve retornar um valor que é uma string, que seria o salut. E agora, para testar esse nosso modelo, eu criei aqui um arquivo chamado testa-classe, como é de costume, e fiz o quê? A importação das 4 subclasses. Ah, mas por que você não importou a classe idioma, que é a superclasse? Porque dentro de português, mandarim, alemão e francês, eles já fazem esse import. Então eu não preciso fazer aqui, certo? Aqui embaixo o que é que eu estou fazendo? Estou construindo 4 objetos para cada um desses idiomas, e agora eu vou testar o método saudar, considerando aquele conceito de polimorfismo. Então, em português, eu vou invocar o método saudar, lembrando que esse método saudar ele faz um print, certo? Só que o método saudar em mandarim, ele retorna uma string, né? Então, eu vou fazer o seguinte, se ele retorna uma string, eu vou escrever essa string que foi retornada, certo? A mesma coisa vai valer para alemão e também para francês. Vamos testar agora. Olha aí o resultado do nosso polimorfismo. Então ele funcionou como a gente havia esperado. Beleza, gente? Se tiver alguma dúvida, deixe sua pergunta aí no comentário e assim que eu puder, eu respondo. Muito obrigado por sua companhia e por sua parceria. Deixe o seu like nesse vídeo para que ele consiga chegar a uma quantidade maior de pessoas. Se inscreve no canal para que você fique sabendo tudo que a gente postar por aqui. Eu espero reencontrar você no próximo vídeo.